aos métodos, vamos falar sobre regeneração natural e sobre o manejo da regeneração natural como uma possibilidade de recompor a vegetação nativa. A regeneração natural consiste apenas de eliminar os fatores que impedem a regeneração, conter erosão construindo curvas de nível, bacias ou cordões de plantas, controlar o capim exótico usando gado, capina mecânica ou química ou roçada, retirar o gado e cercar, evitar incêndios fazendo aceiros de diversas formas. A regeneração natural, o seu manejo, funcionam em todos os tipos de vegetação. Por exemplo, em florestas na Amazônia, é muito comum vermos os pastos sujando, virando juquira e então uma capoeira. Você pode acelerar o processo controlando o capim exótico e preparando o solo para que as sementes de árvores pioneiras que chegam possam germinar e crescer. Na Caatinga, é comum vermos o solo nu com a presença de árvores nativas esparsas. Apenas retirando os animais, o extrato herbáceo recoloniza as áreas e inicia o processo de sucessão. As áreas de cerrado em regiões mais secas, como no norte de Minas, onde o solo estava nu, sujeito à erosão laminar a cada chuva, e onde sementes não paravam, iniciaram o processo de recuperação da vegetação com alta cobertura de capins, após a construção de terraços com trator e sulcos feitos com enxadão em intervalos de 1 a 2 metros. Agora nós vamos falar sobre o plantio de mudas, que é o método mais comum de recomposição da vegetação nativa quando a área não tem resiliência, quando a área tem baixo ou não tem potencial de regeneração natural. O plantio de mudas em área total é recomendado para áreas que não têm potencial de regeneração natural. Parece muito simples pegar muda de espécies nativas e plantar num espaçamento econômico de 3x3 ou mais e esperar que vai funcionar. Muitas vezes não funciona. Ou as mudas ficam abafadas no capim, ou elas se desenvolvem, mas abaixo dela não ocorre a regeneração da floresta. Então, quando as árvores morrem, o capim volta. O Brasil tem uma das maiores experiências e detém as melhores tecnologias em restauração de florestas tropicais, graças especialmente aos trabalhos da Exalc em Piracicaba. Lá, após décadas de desenvolvimento, o método de plantio de mudas resultou no seguinte: as mudas são plantadas em linhas no espaçamento 3 por 2 metros. As linhas são alternadas entre espécies de cobertura e espécies outras, chamadas de diversidade. As linhas de cobertura têm apenas 3 a 5 espécies com características de crescimento muito rápido e copa larga e densa. A mutamba, a periquiteira ou pau-pólvora, o fumo-bravo são exemplos das espécies de cobertura. Essas espécies vão fechar o dossel em 2 anos, reduzindo a necessidade de manutenção e melhorando a qualidade do solo. Só que essas espécies têm um ciclo de vida muito curto, elas morrem com cerca de 10 anos. Nesse ponto, as linhas de diversidade têm plantas com vários portes e podem assumir a estrutura da floresta por décadas ou séculos. Recentemente, com a necessidade de redução de capina manual ou química, as entrelinhas dos plantios estão sendo semeadas com feijão guandu ou fedegozão. Estamos cultivando entrelinhas ao invés de controlando o capim. Muitas espécies podem ser ainda testadas para essa função. Então vejam que agora temos 3 classes sucessionais ou funcionais no arranjo de plantio por mudas, sendo que a primeira classe dura 2 ou 3 anos e é feita por semeadura. Isso permite que o espaçamento entre linhas aumente para 3 por 3 metros. Então vamos falar sobre semeadura direta. Eu sei que outras palestras falam, a gente vai ter outras palestras sobre semeadura direta especificamente para vegetação savânica, semeadura direta para vegetações florestais. Eu vou só falar um pouco aqui sobre isso. A semeadura direta é outra opção para áreas que não têm potencial de regeneração natural. A semeadura direta para restauração florestal tem sido usada no mundo todo, especialmente na Austrália, onde há implementos específicos para semeadura de precisão e um longo tempo de investimento no método. No Brasil, a semeadura direta acumulou muito conhecimento pela campanha de recomposição na bacia do rio Xingu, na iniciativa Icatu Xingu. Há quase 15 anos, o pessoal do Instituto Socioambiental vem restaurando florestas com semeadura direta. A semeadura pode ser feita em covetas espaçadas de 1 metro ou menos, em linhas espaçadas em 1 metro ou menos ou a lanço em área total.
Não vou me aprofundar sobre as possibilidades da semeadura direta, pois esse tema é amplo e será tratado em outras palestras e videoaulas. O essencial do método, assim como o plantio de mudas, é que são usadas sementes de ciclos de vida ou classes sucessionais que cobrem o solo e estruturam a floresta desde os primeiros meses até décadas. No caso da semeadura direta, mais classes sucessionais são usadas. Há espécies com ciclo de uma chuva, como feijão de porco, crotalária, milho, gergelim e uma série de espécies agrícolas. Espécies que duram 2 a 4 anos, como o guandu, espécies que duram 10 anos, como o fedegozão, o urucum, a lobeira, a periquiteira e o carvoeiro. E espécies tardias, que duram mais de 10 anos e até séculos. Além de conter mais classes sucessionais, a semeadura não precisa que as árvores de cobertura tenham copa larga, pois as espécies são semeadas em alta densidade. Por isso a embaúba, a lobeira, o fedegozão e as jurubebas são importantes. Ao longo dos anos após o plantio, há uma sucessão rápida das espécies plantadas. Agora, vamos esquecer tudo que a gente falou sobre restauração florestal e vamos pensar o que é o cerrado com letra minúscula, suas fisionomias savânicas, e como recompor essa vegetação. O cerrado consiste de um extrato contínuo de capins e outras ervas e arbustos, e árvores esparsas. Se pensarmos em recuperar o cerrado apenas com árvores, estaremos considerando apenas um componente dessa vegetação, inclusive um componente que leva muitos anos para crescer e atingir a maturidade. Embaixo das árvores temos o quê? Solo exposto de tanto controlar o capim exótico ou o próprio capim exótico? O cerrado de solos ácidos, onde foi apenas colocado o gado ou semeado o capim africano, esse a gente sabe que tem alto potencial de regenerar pelas suas raízes quase imortais frente à foice e à gradagem. Mas mesmo esse tem a substituição do capim nativo pelo exótico e pode estar sujeito ao plantio do capim nativo, a depender das regulamentações estaduais. Mas e o cerrado que foi trabalhado com maquinário pesado e aplicação de herbicidas para eliminar exatamente o potencial de rebrota das espécies nativas? Esse precisa de intervenção. Para estabelecer o extrato de capins, a maneira mais barata é a semeadura direta. Imagine um plantio de capins por mudas. São plantas que se expandem lateralmente muito lentamente. Precisaríamos plantar mudas em espaçamento menor do que 50 centímetros. Seriam pelo menos 40 mil mudas por hectare. O custo seria muito alto para fazer áreas com mais de 1 hectare. Por isso, a semeadura de capins, arbustos e árvores tem sido realizada para áreas maiores. Da mesma maneira que a floresta tem grupos sucessionais necessários para uma boa restauração, o cerrado tem grupos necessários. Há capins e arbustos de crescimento muito rápido que deixam o sistema logo nos primeiros 3 anos. Eles são essenciais para estruturar o solo, evitando a erosão. Depois disso, capins de crescimento rápido e lento ocupam a área de maneira mais perene, enquanto árvores crescem bem lentamente, exceto a lobeira, o açapeixe e o carvoeiro, que crescem rapidamente. Os sistemas agroflorestais são certamente o sistema de maior investimento, mas também de maior manejo e de maior segurança na recomposição da vegetação nativa, porque como você prolonga esse manejo por até décadas, você sabe exatamente, você tem capacidade de corrigir os rumos do seu plantio e deixar ele adequado para o que a legislação permite. Outra possibilidade importante e permitida de acordo com a Lei de Proteção da Vegetação Nativa é o uso de sistemas agroflorestais em APP de propriedades menores que 4 módulos fiscais e em reservas legais. Os sistemas agroflorestais têm potencial de fazer uma recomposição eficaz e trazer produção agrícola e de produtos florestais. É claro que os SAFs são muito mais intensivos em mão de obra, o que é compensado pela produção. Há diversos modelos de SAFs, sendo que os que abrangem mais espécies e objetivam a estruturação de uma floresta são os recomendados para a constituição da APP e reserva legal. Os SAFs sucessionais seguem os mesmos princípios da sucessão ecológica, fazendo consórcios com diferentes classes sucessionais, além de considerar a ocupação por estratos, utilizar diversas técnicas agroecológicas e espécie com alta acumulação de biomassa para acelerar a ciclagem de nutrientes. Os SAFs também fazem a função de engajar o proprietário no planejamento, implantação e manutenção do sistema em longo prazo.
Para fisionomias savânicas ou até campestres, sistemas pastoris ou silvipastoris podem ser indicados, mas os estados devem regulamentar essas atividades. Eu não conheço nenhum tipo de regulamentação sobre sistemas pastoris em campos e savanas para a reserva legal. Há uma diversidade de métodos e variações possíveis de SAFs para restauração, para todos os biomas brasileiros. Há muitas publicações e vídeos específicos sobre o tema. Independente do método que você utilize, do manejo que você faça, é importante você monitorar o avanço da sua vegetação ao longo do tempo. Se você estiver no início da sua recomposição, é importante que com o tempo a sua vegetação a sua área esteja recoberta por plantas nativas. Se você está num momento posterior, é importante que a sua vegetação tenha cada vez mais espécies nativas colonizando.